A medicina cometeu um erro muito grande durante muito tempo e o pior de tudo, continua errando em alguns casos até hoje. Se eu te dissesse que o que você vivenciou na barriga da sua mãe continua te influenciando na vida até hoje, em comportamentos, sentimentos, emoções, atitudes, você acreditaria? Pois é, não é uma questão de acreditar ou não, mas eu quero te mostrar algumas evidências científicas, o como a medicina continua errando ainda em alguns casos em relação a isso. Te interessa? Vambora! Bom, o primeiro ponto que a medicina errou muito era que, por exemplo, bebês eram operados sem anestesia, porque acreditava-se que os bebês não sentiriam dores. Veja só você, até 1986, em alguns países na Europa, bebês ainda continuavam sendo operados sem anestesia alguma. Bloqueadores neuromusculares eram administrados, mas nenhuma anestesia. Por quê? Porque eles acreditavam que o bebê iria se esquecer daquilo, que o bebê não iria lembrar, ele não sentiria dor. You wish. Então, a medicina errou por vários motivos que eu vou explicar aqui para você. Em testes e pesquisas recentes, né, sobre o limiar da dor de um bebê em relação a adulto, o limiar é assim, é o quanto de estímulo a gente precisa ter, né, estímulos dolorosos, para que a gente realmente sinta a dor. Então pegaram, como se fosse um lápis assim com a ponta bem fininha, pegaram 10 adultos e 10 bebês ali entre 3 meses a 8 meses de idade, ok? E espetavam esses adultos e esses bebês, e era mapeado o seu cérebro. O limiar de dor dos adultos era muito diferente, né? Tinha que aplicar bastante pressão para que algumas áreas do cérebro se ativassem em relação à dor. Já os bebês, com o menor estímulo de 20 centros cerebrais que detectam, né, a presença de dor, 18 deles eram ativados. Então o limiar de dor de um bebê ele é muito mais alta. Então isso derruba por terra o que a comunidade médica dizia, que bebês não sentem dores. Pelo contrário, bebês sentem muito mais dores. You guys are wrong about this. E aqui o outro ponto, né, que os bebês vão esquecer. Veja bem, durante muitas décadas, quiçá séculos, né, quando psiquiatras, psicólogos, né, curadores trabalhavam com outras pessoas em estados alterados de consciência, essas pessoas relatavam memórias intrauterinas. E durante muito tempo também foram consideradas memórias fantasiosas pela comunidade médica. Por quê? A comunidade médica tem uma explicação para isso, né? Eu vou te dar ela já já, sabe por quê? Eu acabei de me lembrar que eu me esqueci de me apresentar para você. Quem sou eu falando todo sobre esse território? Meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, sou terapeuta há mais de 15 anos, minhas especialidades são em cura e resolução de trauma e estresse pós-traumático, e nos últimos 10 anos eu venho me dedicando aos estudos do campo da psicologia pré e perinatal, que é justamente a relação dos comportamentos, atitudes, emoções, sentimentos nos adultos que advém do período intrauterino. É um campo de estudo realmente muito recheado e embasado cientificamente. Então, quais eram as justificativas das comunidades médicas quando alegavam que o que as pessoas estavam acessando ali eram memórias fantasiosas? Veja bem, existe uma estrutura no nosso cérebro límbico, no nosso cérebro emocional, chamada de hipocampo. Então nós sabemos que o hipocampo ele tem uma relação muito íntima com as memórias. Só que o hipocampo ele termina de amadurecer somente com 3 anos de idade. Então a comunidade médica, inclusive muitos cientistas, acreditavam que as memórias só se consolidavam e eram lembradas a partir dos 3 anos de idade. E havia um outro fator que eles também acreditavam que aquelas memórias eram fantasiosas, porque muitas estruturas do sistema nervoso ainda não estavam mielinizadas. O que isso quer dizer? Então, entre a comunicação de um neurônio e outro, o neurônio ele tem uma capinha de gordura nele, chamada bainha de mielina, e quando ele não está mielinizado, em outras palavras, quando não está todo revestido por essa capinha de gordura, quando uma informação chega num neurônio, é como se ela se perdesse, não podendo passar corretamente para outro neurônio. Então, pela falta de mielinização em períodos muito precoces, acreditava-se que não tinha capacidade de armazenar memória. Mas olha um outro dado que recentemente a neurociência
neurociência descobriu que o nosso sistema nervoso em várias estruturas cerebrais só vai terminar de amadurecer e se mielinizar de 23 a 26 anos. O que quer dizer que antes dos 23 a gente não tem lembranças, a gente não tem aprendizados? Então, aqui com essas pesquisas caem por terra as justificativas que antigamente a comunidade médica utilizava para não validar as experiências intrauterinas que muitas pessoas, como eu disse, acessavam espontaneamente. E aqui novas pesquisas científicas mostram que memórias pré-natais são memórias também celulares. Então fica muito mais fácil da gente entender como nós armazenamos essas memórias, uma vez que nós entendemos que célula carrega memória e todos nós somos frutos de um espermatozoide, a menor célula do corpo humano, no encontro com um óvulo, uma das maiores células do corpo humano. Então, no encontro dessas duas células, eis aqui 50 trilhões de células hoje falando com você e você me vendo aí. Então, o início da nossa vida tem memória celular. Então, isso aqui tem muitos pesquisadores ao redor do mundo que falam sobre memória celular. O seu precursor, a primeira pessoa no mundo a declarar esse termo, memória celular, foi Graham Farran. Ele foi um psiquiatra australiano e pioneiro no campo da psicologia pré e perinatal. Logo, nós temos muitos outros pesquisadores, inclusive recentemente Paul Purcell, né, com seus 18 best-sellers, entre eles As Memórias do Coração. Então, ele traz ali muitos relatos, por exemplo, com pessoas que eram transplantadas de coração. Por exemplo, morreu uma pessoa e eu precisava de um transplante de coração, eu recebi o transplante de coração daquela pessoa. E quando era possível contatar a família do doador do órgão, a gente começava a combinar algumas coisas, porque muitas pessoas transplantadas de coração começavam a mudar atitudes, começavam a mudar comportamentos, começavam a mudar até mesmo o seu temperamento. E quando era possível, né, rastrear os familiares do doador, muitas das características adquiridas pelos transplantados vinham do dono do coração. That's very impressive. Não é interessante? Também fizeram trabalhos aí transplantando o coração de andorinhas para galinhas e vice-versa, e elas começaram a ter comportamentos cruzados. Bastante interessante. Fica muito mais fácil da gente entender a memória celular quando você entende o princípio de uma vacina. Ok? Então, as nossas células do sistema imunológico, elas só vão poder reconhecer um vírus lá na frente que nós fomos vacinados, ou seja, nos foi aplicada aquele vírus dentro de nós em uma fração mais enfraquecida, porque existe memória das células T do sistema imunológico que vão se lembrar num novo ataque futuro e já vão organizar o exército imunológico contra isso. Então, memória celular não é uma questão se existe ou não. Hoje nós temos evidências o suficiente, o que prova que a medicina errou por muito tempo nesse quesito que, primeiro, bebês não sentem dor e, olha só, que também não é possível se lembrar do que acontece antes e continuam errando até hoje, e eu vou te falar como. Recentemente eu vi uma entrevista com um obstetra que dizia que é mito isso, né, que pessoas como eu que propagam isso, que o que se vive ali no início da vida realmente deixam as suas marcas. Por exemplo, o cordão enrolado no pescoço de um bebê. Eles alegam o seguinte, que o cordão ele tem uma textura gelatinosa, ele é macio, ok? E por isso não falta o ar quando ele se enrola no pescoço. Eu só fico meio curioso, né? A primeira explicação, por que então que muitos bebês com essa condição nascem roxinhos, né? Com uma experiência de hipóxia, que é a falta de ar. Eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês muito interessante. Olha só, isso aqui é flexível, é gelatinoso, tá? Ele tem uma certa flexibilidade, agora imagina só. E talvez quem tem uma circular de cordão ao ver isso daqui, se eu apertar aqui, ó, tá doendo o meu pescoço. Eu não posso me sufocar com isso, mesmo isso sendo gelatinoso, mesmo isso sendo
flexível. E veja bem, os meus músculos hoje são fortes. Um bebê recém-nascido, olha só, ele não tem nem a força de manter o seu pescoço de pé ainda. Ele vai precisar desenvolver aquela musculatura. Então ali no nascimento ou quando ele se enrola no cordão, ele não tem proteção contra aquilo, ok? Eu já trabalhei aí com centenas e centenas de pessoas que voltam a essas experiências e realmente aquilo é muito estressante. Como você pode ver nessa foto, está estampado na cara desse bebê o tamanho do estresse físico e emocional pelo qual ele está atravessando. Então, óbvio e felizmente a minoria dos obstetras, pediatras que hoje não consideram esses eventos lá de trás, né? Porque com tanto avanço na medicina, tantas coisas positivas, nós temos que realmente abrir a nossa cabeça. É incrível saber, não é verdade, que nós podemos não só acessar essas memórias, mas reorganizar, reestruturar muito de nossas bases, porque o que a gente vive no útero é como se fossem templates que nós vamos carregar para a vida adulta. Fato esse que até teve a matéria da capa de uma revista, né? Revista Time, em outubro de 2010, que a sua manchete, sua capa foi o seguinte, né? Como os 9 primeiros meses de vida moldam o resto da nossa vida. E isso é muito verdade e a gente estuda muito isso no campo da psicologia pré e perinatal. Muito brevemente, se você quiser saber como nós organizamos esse trabalho, você vai ver aqui abaixo desse vídeo, a descrição, um link que você vai poder entrar em contato com a minha equipe, visitar materiais que você vai conhecer mais sobre isso. Mas eu queria saber aqui nos comentários, né, se você sabia que tudo isso poderia acontecer e que a medicina errou por muito tempo e continua, felizmente em menor número, errando ainda até hoje. Esse vídeo merece ser compartilhado, você já sabe o que fazer. Além do seu like aí, se você gostou, tá bom? E comentando aqui abaixo se você sabia de tudo isso. E eu vou continuar trazendo muitos conteúdos ultra relevantes sobre os nossos comportamentos enquanto adultos, as nossas dificuldades, também as nossas virtudes, as nossas emoções que advêm das experiências pré-natais. Nesse vídeo eu vou encerrando por aqui. Me visita lá no Instagram, o conteúdo é bastante complementar com o que eu tenho aqui, @ManuelAugustoOficial, tá ok? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, você já sabe, te vejo na próxima!